As manhãs em Tucson sempre começam do mesmo jeito, com o sol quente entrando pelas persianas, que não consigo fechar à noite. Howard já está acordado. Consigo ouvi-lo se movimentando pela cozinha, provavelmente preparando seu café especial. Meu marido é um homem de hábitos. Há 35 anos, ele prepara café todas as manhãs em uma Cesve antiga que trouxemos de uma viagem à Turquia. Marta, você está acordada? A voz de Howard está rouca, a idade pesando. O café está pronto. Saio da cama, visto meu hobby e vou para a cozinha. Nossa casa não é enorme, mas é aconchegante, 3 quartos, uma sala espaçosa e um pátio onde cultivo cactos. Não é a casa mais luxuosa de Tucson, mas é o suficiente para Howard e eu. Afinal, conquistamos isso com nosso próprio esforço. Bom dia, querida. Beijo meu marido na bochecha. Como estão suas costas hoje? Howard faz uma careta. Suportável. A consulta de ontem com o quiroprático ajudou. Sento-me à mesa e termino meu café. Howard senta-se à minha frente e abre o jornal da manhã. Sim, no ano de 2025, meu marido ainda prefere jornais de papel. Ele diz que telas eletrônicas fazem mal aos olhos. Na verdade, acho que ele só gosta do ritual, o farfalhar das páginas, o cheiro da tinta de impressão. O neto da dona Prescott entrou para Stanford, anuncia ele por trás do jornal. Sério? Mas o garoto não parecia particularmente talentoso. O avô dele é particularmente talentoso com a conta bancária, resmunga Howard. Nós dois rimos. Depois de 40 anos de casamento, nos entendemos sem dizer uma palavra. Howard trabalhou como engenheiro civil a vida toda, e eu sou consultor financeiro em um banco. Não somos do tipo que joga dinheiro fora, mas também não estamos passando por dificuldades. Graças à minha experiência em finanças, conseguimos construir uma carteira de investimentos decente que garantirá uma aposentadoria confortável. O telefone toca. Olho para a tela. É Derek, nosso único filho, de 38 anos, gerente de vendas de uma grande empresa farmacêutica. Um garoto inteligente, mas sempre com a cabeça nas nuvens. É o Derek, digo a Howard, que assente sem tirar os olhos do jornal. Oi, filho, atendo a ligação. Oi, mãe. A voz de Derek soa animada. Eu passo aí hoje. Ok, precisamos conversar. Claro, querida. Você está sozinha ou com a Naomi? Pausa. Derek namora a Naomi há 2 anos. Ela é apresentadora de uma emissora de TV local e vem de uma família rica. Às vezes, acho que ela se sente desconfortável em nossa casa modesta. Não, estou sozinho, ele finalmente responde. É uma conversa de negócios. Ok, vou fazer seu bolo de nozes favorito. Depois do café da manhã, faço algumas tarefas domésticas e preparo o almoço. Às 2 horas, ouço o barulho de um carro parando. Olho pela janela, um Lexus prata novinho. Derek claramente não está economizando. Encontro meu filho na porta e o abraço. Você está ótima, mãe, diz ele, me beijando na bochecha. Derek é alto como o pai, com meus olhos castanhos. Ele está sempre impecavelmente vestido. Hoje, ele está usando um terno cinza caro e uma gravata de seda. Papai está na sala, digo, levando-o para dentro de casa. Oi, filho. Howard levanta os olhos do livro que estava lendo. Como foi o trabalho? Está tudo ótimo, diz Derek, sentando-se na poltrona em frente ao pai. As vendas estão boas. O chefe está feliz. Trago a torta e o café e sento-me ao lado do meu marido no sofá. Derek parece impaciente, tamborilando os dedos no braço da poltrona. Então, filho, diz Howard, você queria falar sobre algo relacionado a negócios? Derek se endireita na cadeira, com os olhos brilhando. Sim, e é uma oportunidade incrível. Ele respira fundo. Lembra do meu amigo Brian? Ele está abrindo uma rede de clínicas de medicina estética. A primeira já está funcionando em Phoenix e está dando um lucro enorme.
Agora ele está expandindo e procurando investidores para abrir filiais em outras cidades. E você quer investir? Pergunto, pressentindo onde isso vai dar. Exatamente. Derek se inclina para a frente. É uma mina de ouro, mãe. O mercado de medicina estética cresce 20% ao ano. Brian me ofereceu uma parceria em uma nova clínica aqui em Tucson. Parece interessante, diz Howard. Mas percebo ceticismo em sua voz. E quanto custaria? Derek me encara. $150.000. Quase engasgo com o café. É uma quantia enorme de dinheiro, filho. É muito dinheiro, digo, cautelosa. Eu sei, mãe. Derek concorda. Mas o retorno será substancial. Brian prevê um retorno do investimento em 18 meses. Além disso, serei coproprietária do negócio. É uma chance de garantir meu futuro. Talvez até deixar a indústria farmacêutica e abrir meu próprio negócio. Você tem um plano de negócios? Pergunto. 25 anos em finanças não foram em vão. Claro. Derek tira uma pasta da maleta. Todos os cálculos, projeções, até cartas de clientes satisfeitos da primeira clínica. Howard e eu passamos a hora seguinte estudando os documentos. Tudo parece impressionante no papel, gráficos lindos, números convincentes, mas algo me deixa desconfiado. Talvez as previsões sejam otimistas demais. Derek, você tem algum dinheiro próprio para este projeto? Pergunta Howard. Meu filho parece um pouco envergonhado. Tenho algumas economias, mas não tanto. Pretendo investir $30.000. O restante eu esperava pegar emprestado com você. Ele me olha. Mãe, você sempre foi uma financista sábia. Você vê potencial neste projeto, não vê? Seus olhos estão cheios de uma mistura de esperança e entusiasmo. Meu filho, sempre buscando mais. Preciso pensar nisso, Derek, digo. Esse não é o tipo de dinheiro que se pode decidir imediatamente. Claro, mãe, eu entendo. Ele concorda. Mas preciso de uma resposta dentro de uma semana, senão o Brian vai encontrar outro investidor. Depois que Derek sai, Howard e eu discutimos longamente sua proposta. Meu marido está cético. Marta, você percebe que essas projeções são otimistas demais, não é? Diz ele, massageando as costas. A dor volta a incomodar. Além disso, Derek nunca dirigiu um negócio. Eu sei, suspiro. Mas esta é a chance dele. Talvez a única. E se ele perder o dinheiro? É a maior parte das nossas economias. Ainda teremos nossa casa, nossas pensões, outros investimentos, argumento. Não vamos passar fome. E os nossos planos de viagem? Lembra que queríamos visitar todos os parques nacionais? Claro que me lembro. Sonhamos com isso durante anos, economizando para uma aposentadoria confortável. Mas agora, não consigo tirar da cabeça o rosto esperançoso do Derek. No dia seguinte, ligo para meu consultor financeiro, Patrick. Trabalhamos juntos há 15 anos, desde que saí do banco. Marta, eu não recomendaria sacar tanto da sua conta de investimentos, diz ele depois de me ouvir. Especialmente para um empreendimento arriscado. O mercado de medicina estética está crescendo, mas a concorrência é acirrada. É difícil para novos players se destacarem. Entendo os riscos, Patrick, respondo. Mas isso é para o meu filho. Então talvez você devesse configurar um empréstimo com contrato e cronograma de pagamento. Não quero complicar as coisas. É um assunto de família. Patrick suspira. Ele me conhece bem o suficiente para saber que a decisão já foi tomada. Tudo bem, vou preparar os documentos para o saque, mas Marta, por favor, pense novamente. Naquela noite, conto a Howard sobre minha decisão. Ele não discute. Sabe que é inútil. Apenas balança a cabeça e diz: espero que Derek corresponda à sua fé nele. Eu também espero. 3 dias depois, ligo para o meu filho.
Derek, seu pai e eu decidimos te apoiar. Transferirei o dinheiro para sua conta até o final da semana. Mãe, você é a melhor. Sua voz está cheia de sincera felicidade. Você não vai se arrepender. Prometo que isso vai mudar nossas vidas. Sorriu ao telefone. Talvez eu esteja sendo muito branda com ele, mas não foi para isso que trabalhamos a vida toda? Para ajudar nosso filho. Na sexta-feira, vou ao escritório de Patrick e assino todos os documentos necessários. Sinto uma estranha excitação ao assinar a ordem de transferência de $150 mil para a conta de Derek. Espero que seu filho entenda o presente que você está dando a ele, diz Patrick, apertando minha mão em despedida. Não é um presente, é um investimento, corrijo, no futuro dele. Patrick assente, mas vejo dúvida em seus olhos, a mesma dúvida que me atormenta por dentro. Naquela noite, Derek aparece com flores e uma garrafa de vinho caro. A nossa parceria, ele proclama, erguendo o copo. Em 1 ano, você verá que esta foi a melhor decisão financeira que já tomou. Howard assente silenciosamente, e eu sorrio. Quero acreditar no meu filho de todo o coração. Quando a construção da clínica vai começar? Pergunta Howard. O Brian já encontrou um local, responde Derek. Na zona norte da cidade, perto daquele novo shopping. Começaremos a reforma em 2 semanas. Gostaria de dar uma olhada, digo. Derek fica um pouco tenso. Claro, mãe, mas agora são só paredes vazias. Vamos esperar até a reforma começar. Haverá mais para ver. Concordo com a cabeça, um pouco decepcionada. Gostaria de ver para onde está indo o nosso dinheiro. A Naomi sabe dos seus planos? Pergunto, mudando de assunto. Sim, ela está animada, Derek sorri. Ela diz que sempre viu o lado empreendedor em mim. Diga oi para ela, digo. Faz um tempo que não a vemos. Vou ver. Derek concorda. Ela está muito ocupada no trabalho agora. Está trabalhando em uma reportagem especial. Continuamos nossa conversa durante o jantar. Derek fala sobre seus planos para a clínica e os novos procedimentos que eles oferecerão. Consigo ver o fogo em seus olhos, e isso aquece meu coração. Talvez ele realmente tenha encontrado sua vocação. Quando nosso filho vai embora, Howard e eu limpamos a mesa em silêncio. Você fez a escolha certa, diz meu marido finalmente, passando o braço em volta dos meus ombros. Ele é nosso filho, e temos que apoiá-lo. Espero que sim, Howard, respondo, me apertando contra ele. Espero mesmo que sim. Na manhã seguinte, recebo uma mensagem do banco confirmando que os fundos foram transferidos. Olho para a notificação e sinto um vazio estranho dentro de mim. Os $150 mil que economizamos durante anos não estão mais na nossa conta. Agora são do Derek, e tudo o que podemos fazer é confiar que ele os usará com sabedoria. Howard me encontra sentada à mesa da cozinha, olhando para o nada. Você está bem? Pergunta ele, preocupado. Sim, respondo, me sacudindo do meu devaneio. É só um pouco estranho. Uma quantia tão grande. Nós daremos um jeito, Howard aperta minha mão. Afinal, dinheiro é para ser gasto. Melhor com o nosso filho do que com médicos na nossa velhice. Eu rio e aceno com a cabeça. Ele está certo, como sempre. Temos que acreditar no melhor e apoiar o nosso filho. Afinal, não foi isso que anos trabalhando com finanças me ensinaram? Risco é uma coisa nobre, especialmente quando se trata da família. Já se passaram 3 semanas desde que transferi $150 mil para o Derek. 3 semanas de espera ansiosa por notícias da clínica. Todos os dias, verifico meu celular para ver se meu filho ligou ou enviou fotos da reforma que começou. Mas Derek parece ter desaparecido no ar. Ele responde às minhas mensagens com respostas curtas, tudo. Sistema, tudo está indo conforme o planejado. Muito trabalho. Te ligo no fim de semana. Mas o fim de semana chega e passa, e ainda não me ligam. Howard diz que estou me preocupando demais.
Ele diz que Derek tem a própria vida, o próprio emprego e agora o próprio negócio. Mas sinto que algo está errado. Na segunda-feira, decido ligar para ele eu mesma. Oi, mãe. Derek atende após o quinto toque. Há barulho, vozes e música ao fundo. Desculpe, estou em reunião. Queria saber como estão as reformas na clínica, digo, tentando parecer casual. Ah, sim. Está tudo ótimo, ele responde rapidamente. Só estou muito ocupada no trabalho, além de todos esses negócios. Te ligo mais tarde, ok? E ele desliga antes que eu possa dizer qualquer coisa. À noite, dou uma olhada no meu feed do Facebook. Howard e eu não somos muito ativos nas redes sociais, mas tento acompanhar a vida do meu filho e da minha neta. Derek não postou muito, mas Naomi tem muitas fotos de boutiques, restaurantes e salões de beleza. Em uma das fotos mais recentes, ela está sentada ao volante de um carro branco novo. Não entendo muito de carros, mas parece caro. Howard, chamo meu marido, que está assistindo a um jogo de beisebol na sala de estar. Olha aquele carro. Ele relutantemente levanta os olhos da tela, coloca os óculos e aperta os olhos. Parece um BMW novo, diz ele após uma pausa. 7, pelo menos $80.000. Sinto um arrepio. Tem certeza? Com certeza. Lembra do Tom Reeves? Ele tem um igual. Ele estava exibindo na última reunião de ex-alunos. Tom Reeves é ex-colega de Howard, agora gerente de uma construtora, um homem muito rico. Olho para a foto novamente. Naomi parece feliz e a legenda diz: Nova eu, carro novo. Obrigada a minha amada pelo presente incrível. Hashtag abençoada. Derek comprou um carro para ela por $80.000. De onde ele tirou tanto dinheiro? Meu filho sempre teve um estilo de vida luxuoso, mas isso é demais, até para ele. Desço mais a página. Naomi está em uma loja de roupas experimentando um vestido caro. Depois, aparece uma foto de um restaurante com as amigas. Derek não está em lugar nenhum. Alguns dias depois, ligo para ele novamente. Oi, mãe, a voz de Derek soa tensa. Desculpe não ter retornado a ligação. Foi uma semana maluca. Como está a clínica? Pergunto sem rodeios. Está avançando, ele responde. As reformas já começaram, mas você sabe como são os construtores. Eles sempre enrolam. Eu gostaria de ver. Talvez o Howard tenha algum conselho. Afinal, ele é um construtor com 40 anos de experiência. Há uma pausa. Ouço Derek suspirar profundamente. Mãe, não há nada para ver lá agora. Paredes nuas, entulho de construção. Que tal daqui a algumas semanas? Prometo que te levo para um passeio quando houver algo para ver. Ok, concordo. Mas minha ansiedade está aumentando. Aliás, vi as fotos da Naomi nas redes sociais. Ela tem um carro novo? Ah, sim, Derek parece envergonhado. Na verdade, é usado. Só parece novo. Um BMW Série 7 usado? Não consigo esconder o ceticismo na minha voz. Escuta, mãe. Preciso ir a uma reunião. Conversamos depois, ok? E ele desliga novamente. Naquela noite, conto tudo para Howard. Algo não bate aqui, digo, andando de um lado para o outro na cozinha. Um carro novo, roupas caras, e Derek está claramente evitando falar sobre a clínica. Howard faz uma careta de dor. Suas costas o incomodam novamente. Marta, talvez você esteja se irritando. O garoto sempre foi um perdulário. Isso não é novidade. Mas $80.000 por um carro para Naomi quando ele supostamente investiu todas as suas economias na clínica? Howard suspira e pega seus analgésicos. Quer que eu ligue para o meu corretor de imóveis? Vou perguntar se há algum centro médico disponível na área que Derek mencionou. Obrigada, concordo com a cabeça. Seria ótimo.
No dia seguinte, Howard relata que, segundo um conhecido seu, há de fato um espaço vago no shopping que Derek mencionou. Mas nenhum contrato de locação para um centro médico foi assinado nos últimos meses. Talvez tenham alugado um lugar em outro lugar, sugere Howard. Possivelmente, concordo. Mas, por dentro, sinto uma pontada de ansiedade. À noite, a neta de Lilith liga. Ela tem 15 anos e mora com Derek e Naomi. Lilith é filha do primeiro casamento de Derek. A mãe dela foi para a Europa com um novo marido quando a menina tinha apenas 7 anos. Oi, vovó, a voz alegre de Lilith me anima um pouco. Como você está? Estou bem, querida. Como está a escola? Chato, ela ri. Mas eu entrei para o clube de teatro e vamos montar asterisco Romeu e Julieta asterisco. Adivinha quem eu vou interpretar? Deixe-me pensar. Julieta? Não, vovó, você está errada. Mercúcio, você acredita? A senhorita Coleman disse que poderíamos escolher qualquer papel, independentemente do gênero, e eu escolhi o papel masculino mais legal. Conversamos sobre a escola e as amigas dela. Lilith é uma garota inteligente e brilhante, às vezes um pouco esperta, mas com um bom coração. Ela raramente liga só para bater papo. Geralmente precisa de alguma coisa. Vovó, diz ela finalmente, posso passar a noite aqui na minha casa no sábado? Claro, querida. O vovô e eu adoraríamos te receber, mas por que sábado? Suspira Lilith. Papai e Naomi têm algo para fazer. Eles vão para Santa Fé no fim de semana, e eu não quero ficar sozinha em casa. O que eles estão fazendo em Santa Fé? Pergunto o mais casualmente possível. Não sei exatamente. Tem algo a ver com o grande segredo deles, diz Lilith, com uma leve irritação na voz. Que segredo? Meu coração começa a bater mais rápido. Ah, eu não devia ter dito isso, ela responde rapidamente. É que o papai e a Naomi estão sempre cochichando e viajando. A Naomi está sempre no telefone com alguns organizadores, decoradores. Enfim, eles estão planejando alguma surpresa. Que tipo de surpresa? Minha voz treme traiçoeiramente. Vovó, eu realmente não deveria dizer, Lilith sou culpada. Papai vai me matar se descobrir que deixei escapar alguma coisa. Escuta, preciso ir. Então, devo ir no sábado? Claro, querida, respondo automaticamente. Estaremos esperando. Depois de conversar com minha neta, não consigo me livrar da sensação de desconforto. Abro a página da Naomi no Facebook novamente e percorro suas postagens antigas. De repente, fico paralisada. Uma foto tirada 3 semanas atrás, mais ou menos na época em que transferiu o dinheiro para o Derek. Naomi está em alguma boutique, experimentando um vestido de noiva. Não, não pode ser um vestido de noiva. É apenas um vestido de noite branco. Mas a legenda não deixa dúvidas, a roupa mais importante na vida de uma garota tem que ser perfeita. Hashtag em breve hashtag grande dia. As amigas da Naomi comentam, mal posso esperar pelo seu casamento. Você será a noiva mais linda. Esse estilo realça muito seu corpo. Minha visão fica turva. Um casamento. Derek vai se casar com Naomi, e não sabemos nada sobre isso. Verifico a data novamente. A postagem apareceu 2 dias depois de eu ter transferido o dinheiro para Derek, dinheiro que deveria ir para a clínica. Uma clínica que, a julgar por tudo, só existe nas histórias do meu filho. Sinto a náusea subir pela garganta. Será que meu próprio filho me enganou? Usou meu dinheiro para organizar um casamento luxuoso para Naomi? Estou tão perdida em meus pensamentos que não percebo Howard entrando na cozinha. Marta, o que houve? Você está pálida. Silenciosamente, mostro a tela do meu celular. Ele coloca os óculos, lê e franze a testa. Talvez seja uma coincidência, diz ele após uma pausa, mas sua voz soa incerta. Uma coincidência, quase grito.
Derek nos pede uma quantia enorme de dinheiro para o seu negócio, e 2 dias depois, a namorada dele está experimentando vestidos de noiva. Lilith deixa escapar um grande segredo e uma surpresa. Eles vão para Santa Fé encontrar alguns planejadores. Howard, eles estão planejando um casamento com o nosso dinheiro. Meu marido se joga pesadamente em uma cadeira. Precisamos falar com o Derek. Perguntar diretamente a ele. E você acha que ele vai admitir? Sorriu amargamente. Ele mentiu na minha cara por 3 semanas. Falou sobre construtoras, reformas, reuniões de negócios e que estava planejando um casamento. Não temos certeza disso, diz Howard. Ele sempre foi a voz da razão na nossa família. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Tirar conclusões precipitadas, protesto. O que mais precisamos para abrir os olhos? Uma clínica inexistente, um carro novo de $80 mil, um vestido de noiva, viagens a Santa Fé para conhecer os planejadores? Howard suspira e esfrega as têmporas. Ok, digamos que você esteja certo. O que sugere que façamos? Fico em silêncio. O que posso fazer? O dinheiro já foi transferido e a maior parte provavelmente já foi gasta. Não há contrato de empréstimo nem documentos de investimento empresarial. Confiei demais no meu filho para insistir em formalidades. Não sei, admito finalmente, mas com certeza vou falar com ele. Depois que Lilith vier nos ver no sábado, talvez ela saiba mais do que nos contou. No sábado, Howard traz nossa neta para casa. Lilith parece animada e um pouco nervosa. Ela me abraça mais forte do que o normal. Vovó, estou tão feliz em te ver. Eu também, querida, sorriu. Como estão as coisas em casa? Bem, ela dá de ombros. Papai e Naomi saíram cedo esta manhã e só voltam amanhã à noite. Santa Fé, certo? Pergunto casualmente, ajudando-a a desfazer a mochila. Concorda Lilith. Eles têm uma reunião importante lá com os organizadores. Continuo inocentemente. Lilith congela, olhando para mim com desconfiança. Vovó, a senhora sabe de uma coisa? Decido ser sincera. Afinal, Lilith não é mais uma garotinha. Vi a postagem da Naomi no Facebook sobre um vestido de noiva. Lilith cora e desvia o olhar. Eu não devia falar sobre isso. Querida, pego a mão dela. O vovô e eu amamos muito seu pai, e você, mas sinto que eles estão escondendo algo da gente. O que está acontecendo? Lilith fica em silêncio, mordendo o lábio. Então, ela deixa escapar. Eles vão se casar no final do mês. Um casamento grandioso em um lugar super caro em Santa Fé. A Naomi quer que tudo seja perfeito. Ela fica falando sobre fotógrafos, flores, o cardápio. Sinto um aperto no estômago. E quando eles iam nos contar? Lilith abaixa os olhos. Eu não sei. O papai disse que é uma surpresa, mas ela se perde. Mas o que? Pergunto delicadamente. Eu os ouvi conversando, diz Lilith baixinho. A Naomi disse que não quer ninguém no casamento que possa estragar o clima. Estragar o clima? Pergunto, sentindo um arrepio. O que isso significa? Lilith parece muito infeliz. Não tenho certeza. A Naomi acabou de dizer algo sobre status e os convidados certos. Que os pais dela tinham organizado o casamento dos seus sonhos e que ela não queria que ninguém parecesse deslocado. Fora do lugar. Eu sei o que ela quer dizer. Howard e eu somos pessoas comuns. Não temos roupas de grife, carros caros ou conexões na alta sociedade, não como os pais de Naomi, que são donos de uma rede de concessionárias e frequentadores assíduos de bailes beneficentes. Eu não devia ter dito nada, diz Lilith, com lágrimas nos olhos. Por favor, não conte para o papai. Não se preocupe, querida, digo, abraçando-a e tentando esconder o tremor nas minhas mãos. Isso vai ficar entre nós. A noite toda, tento agir normalmente. Lilith e eu assamos biscoitos e assistimos a uma comédia que ela escolheu.
Howard joga xadrez com ela, mas por dentro estou fervendo de ressentimento e raiva. Meu filho está planejando um casamento luxuoso com o dinheiro que dei a ele para o negócio dele, e ele nem vai nos convidar, seus pais, porque não somos elegantes o suficiente para uma noiva de uma família rica. Não consigo dormir à noite. Me viro na cama enquanto Howard ronca baixinho ao meu lado. Vejo o rosto sorridente de Derek quando ele me contou sobre a clínica, sobre a oportunidade de abrir o próprio negócio, sobre como ele pagaria o dinheiro com juros. Era tudo mentira. Ele mentiu para mim o tempo todo. $150 mil, dinheiro que Howard e eu havíamos economizado durante anos, dinheiro que poderíamos ter usado para viajar, para aproveitar umas merecidas férias ou para ajudar Lilith com a faculdade em alguns anos. E agora esse dinheiro será usado para um casamento para o qual nem seremos convidados. De manhã, depois do café da manhã, Lilith me mostra fotos no celular. Ela curte fotografia, e algumas das fotos são realmente boas. Tirei esta foto na semana passada, diz ela, rolando a galeria. Papai e Naomi foram ver um local para casamento. Implorei que me levassem. A foto mostra uma luxuosa mansão em estilo espanhol cercada por um jardim. Montanhas são visíveis ao fundo. A legenda diz, Rancho de Las Palmas, Santa Fé. É muito lindo, digo, tentando manter a voz normal. Sim, é incrível, Lilith se anima. Um salão de recepção enorme, um jardim para a cerimônia, até chalés separados para os convidados. Naomi diz que é o local de casamento mais prestigiado do Novo México. E provavelmente o mais caro, eu acho. Vovó, diz Lilith de repente, com a voz ficando séria. Você não vai contar para o papai, vai? Sobre o que eu te contei. Ele vai ficar muito bravo. Claro que não, querida, sorriu, embora por dentro eu esteja fervendo. Vai ser o nosso segredinho. Depois do almoço, Howard leva Lilith para casa. Fico sozinha, sentada na cozinha, repassando mentalmente os acontecimentos das últimas semanas, os telefonemas de Derek, suas respostas evasivas, o carro novo de Naomi, o vestido de noiva, o local luxuoso para a cerimônia e meus $150 mil que serão destinados a todo esse esplendor, dinheiro que ganhei ao longo de anos de trabalho duro. Lágrimas escorrem pelo meu rosto, mas não são mais lágrimas de mágoa. São lágrimas de raiva. Pela primeira vez na vida, estou realmente brava com meu filho e comigo mesma por ser tão confiante. Quando Howard volta, eu já tomei minha decisão. Amanhã, vou falar com o Derek, digo com firmeza. Vou perguntar diretamente a ele sobre o casamento. Howard assente. Ele parece cansado e triste. Eu vou com você. Balanço a cabeça. Não, isso é entre mim e meu filho. Quero ouvir a verdade dele pessoalmente. Howard não discute. Ele sabe que, quando eu tomo uma decisão, não posso ser dissuadida. À noite, ligo para o Derek, mas ele não atende. Mando uma mensagem: precisamos conversar. Amanhã eu passo aí. É importante. 1 hora depois, recebo uma resposta: mãe, estou ocupada o dia todo. Que tal na semana que vem? Não, escrevo. Amanhã, às 14 horas. Estarei te esperando em casa. Derek não responde, mas sei que ele leu a mensagem. Agora, tudo que posso fazer é esperar e me preparar para uma conversa que pode mudar nosso relacionamento para sempre. Esperei o Derek o dia todo, mas ele não apareceu. Não atendeu minhas ligações nem respondeu às minhas mensagens. À noite, ficou claro que não haveria conversa, pelo menos não naquele dia. O Howard sugeriu que eu fosse até a casa do meu filho, mas recusei. Não queria fazer uma cena na frente da Lilith. Na manhã seguinte, decidi ir ao supermercado. A geladeira precisava ser reabastecida e eu precisava clarear as ideias. Howard ficou em casa, suas costas estavam incomodando novamente. Na seção de hortifrutigranjeiros, encontrei Elaine Baker. Tínhamos trabalhado juntas em um banco 15 anos antes. Ela tinha envelhecido visivelmente, mas ainda adorava conversar.
Marta, faz uma eternidade. Elaine abriu os braços. Como você está? Oi, Elaine. Retribuiu o abraço. Muito bem. Como você está? Maravilhoso. O Jason se aposentou ano passado, então estamos viajando bastante. Acabamos de voltar de um cruzeiro pelo Caribe. Como está o Howard? Como sempre. Minhas costas me incomodam às vezes, mas, no geral, estou bem. Trocamos notícias sobre antigos colegas, filhos e netos. Elaine me mostrou fotos do seu novo neto. Contei a ela sobre o sucesso de Lilith na escola. A propósito, parabéns pelo seu casamento, disse Elaine de repente, sorrindo. Você deve estar muito feliz. Fiquei paralisada com um saco de tomates nas mãos. Desculpe. De que casamento você está falando? Elaine piscou, surpresa. O casamento do seu filho, claro. Derek e aquela charmosa apresentadora de TV, Naomi. Jason e eu recebemos o convite na semana passada. É tão lindo, com detalhes dourados. O mundo ao meu redor pareceu parar. Um convite. Elaine e Jason receberam um convite para o casamento do meu filho, e eu, a mãe dele, nem sabia do noivado. Marta, você está bem? A voz de Elaine soou distante. Sim, só estou um pouco surpresa, tentei soar normal. Quando é o casamento? Dia 28, respondeu Elaine, olhando para mim com crescente preocupação. Na Hacienda del Sol. Marta, tem certeza de que está bem? Você está pálida. O Hacienda del Sol era o restaurante mais caro de Tucson, uma antiga propriedade espanhola convertida em um estabelecimento luxuoso. O jantar lá custava pelo menos $200 por pessoa, sem incluir bebidas alcoólicas. Está tudo bem. Só estou um pouco cansada, murmurei. Desculpe, Elaine. Preciso ir. Foi um prazer te ver. Deixei o carrinho de compras no meio do corredor e corri para a saída. No carro, com as mãos trêmulas, disquei o número de Howard. Eles enviaram os convites, eu disse assim que ele atendeu. Para o casamento. Para todos, menos para nós. O quê? A voz de Howard soou confusa. Quem te contou? Encontrei Elaine Baker no supermercado. Ela e o marido receberam o convite na semana passada. O casamento é no dia 28, na Hacienda del Sol. Meu Deus, Howard suspirou. Tem certeza? Com certeza. Minha voz tremeu de raiva e mágoa. Nosso filho está mandando convites de casamento para todos os amigos, mas nem se deu ao trabalho de contar aos pais. Vou para casa, disse Howard. Espere por mim. Vamos juntos para a casa do Derek. 20 minutos depois, atravessávamos a cidade em alta velocidade em direção à casa do nosso filho. Eu estava tão furiosa que mal notei a estrada. Fragmentos de pensamentos, lembranças e palpites giravam na minha cabeça. Derek pedindo dinheiro para a clínica, Naomi em seu vestido de noiva, Lilith revelando o grande segredo, convites enviados a todos, menos a nós. A casa de Derek era uma casa de 2 andares em um bairro elegante. Não era das mais luxuosas, mas estava claramente além das possibilidades de um gerente de nível médio. Agora eu entendia de onde ele tirava dinheiro para um lugar assim, dos pais de Naomi, obviamente. Felizmente, os 2 carros estavam na garagem, o Lexus prata de Derek e a BMW branca nova de Naomi. Eles estavam em casa. Howard estacionou e fomos em direção à porta da frente. Toquei a campainha e bati. Ninguém atendeu. Eles com certeza chegaram, disse Howard, apontando para os carros. Toquei novamente, desta vez por mais tempo. Finalmente, a porta se abriu. Derek estava parado na porta, de moletom e camiseta. Ele pareceu surpreso e um pouco envergonhado. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Precisamos conversar, eu disse, passando por ele e entrando em casa. Agora mesmo. Howard me seguiu.
Derek abriu os braços, desamparado. Eu ia te ligar agora mesmo. É que eu tinha muito trabalho para fazer. Onde está a Naomi? Eu o interrompi. Ela está no quarto, descansando. Por quê? Traga-a aqui. Minha voz estava mais áspera do que nunca. Esta conversa é sobre vocês dois. Derek pareceu confuso, mas assentiu e subiu as escadas. Howard e eu ficamos na sala de estar, que era espaçosa, com móveis caros e uma TV enorme. Calma, Marta, disse Howard baixinho, pegando minha mão. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Assenti, embora estivesse fervendo por dentro. Poucos minutos depois, Derek desceu com Naomi. Ela usava um robe de seda e sua maquiagem estava impecável. Ela parecia relaxada, de fato. Marta, Howard, Naomi deu um sorriso forçado. Que surpresa agradável. Receio que não seja tão agradável quanto você gostaria, respondi friamente. Viemos conversar sobre o casamento. Derek e Naomi trocaram olhares rápidos. Vi pânico nos olhos do meu filho. Que casamento? Ele tentou. Não finja que não entendeu, eu disse. Conheci Elaine Baker. Ela recebeu um convite para o dia 28 na Hacienda del Sol. Houve um silêncio pesado. Naomi quebrou primeiro. Íamos te contar, disse ela. Só estávamos esperando o momento certo. O momento certo? Perguntei. Uma semana antes do casamento, depois de você ter enviado os convites para todo mundo? Mãe, eu posso explicar, começou Derek. Tudo bem, eu disse, sentando no sofá e cruzando as mãos no colo. Explique. E já que está falando nisso, me conte o que aconteceu com a clínica de cirurgia plástica pela qual te dei $150 mil. O rosto de Derek se fechou. Ele claramente não esperava que eu soubesse tanto. A clínica? Era um plano B, murmurou. Brian e eu discutimos o projeto, mas aí você decidiu gastar meu dinheiro em um casamento, completei por ele. Um casamento que você nem contou aos pais do noivo. Não é tão simples assim, interrompeu Naomi. Estávamos planejando uma cerimônia pequena, mas meus pais insistiram em algo mais substancial. Eles queriam convidar seus sócios, amigos da família. Acabou se tornando algo maior do que havíamos planejado. E foi por isso que você decidiu não nos convidar? Perguntou Howard, com a voz calma. Mas eu sabia que ele estava profundamente magoado. Não, exclamou Derek. Claro que íamos convidar você. Só. Ele ficou em silêncio, sem saber como continuar. Naomi lançou-lhe um olhar irritado. Só queríamos que fosse uma surpresa, concluiu. Uma surpresa? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Lilith já me disse que você não nos queria no casamento. À menção de Lilith, o rosto de Derek se fechou. Ela não devia ter dito nada. Ela é só uma criança, Howard interrompeu, e ama os avós. Ao contrário de algumas pessoas, ela tem dificuldade em mentir na nossa cara. Derek baixou os olhos. Naomi cruzou os braços sobre o peito, o rosto assumindo uma expressão altiva. Escutem, disse ela, vamos ser honestos um com o outro. Este casamento é um evento importante, não só para nós, mas também para minha família. Meu pai convidou o prefeito, vários vereadores e os donos das maiores empresas de Tucson. Tudo tem que ter um certo nível. E não estamos nesse nível? Perguntei sem rodeios. Naomi suspirou. Não se trata de você pessoalmente. É que cada evento tem seu próprio conceito. Minha mãe contratou o melhor cerimonialista do estado. Cada detalhe foi pensado, dos arranjos florais à música. Queremos que tudo seja harmonioso. E o Howard e eu vamos acabar com essa harmonia. Meu coração batia tão forte que eu parecia que ia pular do peito. Mãe, ninguém diz isso, interrompeu Derek. Nós só. Me responda com sinceridade, interrompi. Você não planejava nos convidar para o casamento.
Houve uma pausa profunda. Derek olhou de mim para Naomi e de volta para mim. Finalmente, cedeu. Não foi ideia minha, disse ele baixinho. Naomi e os pais dela acharam que seria melhor se a cerimônia fosse mais homogênea. Homogênea, repetiu Howard, com a voz trêmula de raiva. O que isso significa? Minha família está acostumada a um certo padrão de vida, Naomi deu de ombros. Um certo círculo social. Não queríamos que ninguém se sentisse desconfortável. Alguém, esclareci. As pessoas que criaram seu noivo, que lhe deram educação e o sustentaram a vida toda. Quem lhe deu $150.000? Mãe, Derek pareceu culpado, nós íamos devolver o dinheiro. Era uma espécie de empréstimo. Um empréstimo, quase gritei. Você pediu dinheiro para um negócio. Falou em uma clínica, uma sociedade, um retorno sobre o investimento. Era tudo mentira. Não exatamente, Derek tentou se justificar. Brian e eu conversamos sobre a clínica, mas aí Naomi e eu decidimos nos casar, e você decidiu que meu dinheiro seria suficiente para o casamento, terminei por ele. Íamos pagar, repetiu Derek. Depois da lua de mel, os pais da Naomi vão nos dar ações da empresa. Mas eles não conseguiram pagar o casamento da filha, perguntou Howard. Os donos de uma rede de concessionárias de automóveis? Eles vão pagar parte, disse Naomi. Mas queríamos contribuir para mostrar que somos independentes. Independente? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você gastou o dinheiro que ganhou trapaceando e chama isso de independência? Naomi corou de raiva. Escute, disse ela, eu entendo que você esteja chateado, mas sejamos sinceros, você não se encaixa no nosso casamento. Meus pais estão dando uma recepção para a alta sociedade de Tucson. Haverá pessoas lá que nunca falaram com. Ela hesitou. Com quem? Howard a cutucou. Com os trabalhadores comuns. Não foi isso que eu quis dizer, Naomi começou a perder a paciência. Existem apenas certos padrões, código de vestimenta, boas maneiras, tópicos de conversa. Não queríamos que ninguém se sentisse deslocado. Que atencioso, eu disse com um sorriso amargo. E os sentimentos dos pais do noivo? Como eles vão se sentir quando descobrirem que não foram convidados para o casamento do próprio filho? Mãe, nós teríamos convidado você para um jantar em família depois, Derek parecia cada vez mais culpado. Só uma pequena reunião, sem toda a pompa e circunstância. Que generoso da sua parte, eu disse. Mas sabe de uma coisa? Não se incomode. Não quero estar onde não sou bem-vindo. Levantei-me. Howard me seguiu. Espere, Derek bloqueou nossa passagem. Vamos conversar sobre isso com calma. Talvez possamos resolver alguma coisa. Dar um jeito nisso? Perguntei. Você roubou nosso dinheiro, mentiu para nós e nos excluiu do evento mais importante da sua vida. O que há para discutir? Nós não roubamos nada, exclamou Naomi. Vamos te pagar cada centavo. Quando? Perguntou Howard. E sob quais termos? Não temos contrato. Sem garantias. Você não confia no seu próprio filho, Naomi pareceu chocada. Você nos deu algum motivo para confiar em você, retruquei. Você mentiu para nós esse tempo todo, sobre a clínica, sobre o casamento, sobre tudo. Derek pareceu desanimado. Mãe, pai, eu sei que fizemos a coisa errada. Mas acreditem, eu ia contar tudo para vocês. Só não sabia como tocar no assunto. Talvez vocês devessem ter começado com a verdade, sugeriu Howard. Por exemplo, mãe, pai, Naomi e eu decidimos nos casar. Precisamos de ajuda financeira. Isso teria sido honesto, não acham? Eu estava com medo de você dizer não, admitiu Derek. Um casamento não é um investimento empresarial. Você sempre falou em ser sensato com dinheiro. E foi por isso que você decidiu mentir para nós, balancei a cabeça. Derek, nós sempre te apoiamos. Sempre.
Se você tivesse sido honesto e nos dito que queria se casar com a Naomi e precisava de ajuda com o casamento, teríamos discutido isso como adultos. Mas você escolheu mentir. E não é mentira, acrescentou Howard. Vocês decidiram nos excluir deste evento como se não existíssemos. Isso não é verdade, exclamou Derek. Teríamos comemorado com vocês, só que em um ambiente diferente, mais adequado para pessoas do nosso círculo, completei por ele. Para não envergonharmos os convidados importantes com nossos costumes caipiras. Naomi suspirou. Escute, disse ela, talvez não tenhamos lidado muito bem com isso, mas você precisa entender que este casamento é importante para a minha carreira. Haverá pessoas influentes lá que podem me ajudar a progredir na mídia. Tudo tem que ser perfeito. E nós somos uma mancha nessa perfeição, perguntou Howard. Eu não disse isso, Naomi começou a perder a paciência. Mas sejamos realistas. Você se sentiria desconfortável no meio de todas essas pessoas. É um mundo diferente, com regras diferentes. Sabe de uma coisa, Naomi? Olhei-a diretamente nos olhos. Você tem razão. É realmente um mundo diferente, um mundo onde dinheiro e conexões são mais importantes do que família e honestidade. Um mundo do qual não quero fazer parte. Virei-me para Derek. Estamos indo embora. Aproveitem seu casamento perfeito com seus convidados perfeitos, mas não às nossas custas. O que você quer dizer? Derek pareceu alarmado. Significa que estou retirando meu apoio financeiro, eu disse com firmeza. Todo o dinheiro que transferi para você deve ser devolvido imediatamente. Mas isso é impossível, exclamou Naomi. Já fizemos os depósitos. Contratamos o buffet, as flores e o fotógrafo. O casamento é em uma semana. Esse é o seu problema, respondeu Howard. Você obteve o dinheiro de forma fraudulenta. Isso se chama apropriação indébita. Você está nos ameaçando, Naomi pareceu indignada. Seu próprio filho? Não, balancei a cabeça. Estamos apenas dizendo a verdade pela primeira vez em muito tempo. Derek parecia confuso e assustado. Mãe, por favor, disse ele. Vamos conversar sobre isso. Sei que fizemos algo errado, mas cancelar o casamento agora é impossível. Podemos convidar você, se quiser, acrescentou. Vou falar com os pais da Naomi. Derek, exclamou Naomi. Não, eu insisti. Não se trata mais do convite. Trata-se da confiança que você quebrou, do respeito que você não demonstrou. Não vou ficar em um lugar onde não seja boa o suficiente, nem tenha status suficiente para a sociedade. Mas o dinheiro, começou Derek. O dinheiro precisa ser devolvido, disse Howard com firmeza. Cada centavo, ou vamos a um advogado. Você não pode fazer isso, Naomi pareceu chocada. Ele é seu filho. Exatamente, respondi. Nosso filho, que criamos melhor do que isso. Pelo menos, eu pensava assim. Fui em direção à porta. Howard me seguiu. Mãe, pai, por favor, a voz de Derek tremeu. Vamos dar um jeito. Há um jeito, eu disse, me virando. Devolvam o dinheiro, cancelem o casamento ou encontrem outra maneira de pagar, e quem sabe um dia possamos conversar novamente como família. Com essas palavras, saí de casa, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Howard segurou minha mão com força, sua presença era a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. Ficamos sentados no carro por um longo tempo, sem falar nada. Então Howard disse: "O que fazemos agora?" Enxuguei as lágrimas e me sentei ereta. O que prometemos que faríamos? Vamos receber nosso dinheiro de volta. A noite seguinte à minha conversa com Derek foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu não conseguia dormir, me revirando na cama enquanto Howard roncava baixinho ao meu lado. Cenas daquele dia passavam pela minha cabeça repetidamente: o rosto indiferente de Naomi, o olhar culpado de Derek, as frases sobre os convidados certos e o nível apropriado. Como meu próprio filho pôde fazer isso?
Como pôde mentir para mim, olhando-me diretamente nos olhos? Como pôde permitir que sua noiva nos excluísse do evento mais importante de suas vidas? À medida que a manhã se aproximava, caí num sono agitado. Mas às 6 horas, acordei com a compreensão clara do que precisava fazer. Chega de lágrimas, chega de autopiedade. Era hora de agir. Howard já estava acordado, sentado na cozinha com uma xícara de café. Quando me viu, silenciosamente serviu uma segunda xícara e a empurrou para mim. Eu sei o que fazer, eu disse, sentando-me à sua frente. Estou ouvindo, Howard assentiu. Vi a mesma determinação em seus olhos que eu senti em mim. Vou ligar para o Patrick, meu consultor financeiro. Ele vai nos ajudar a descobrir exatamente para onde foi o nosso dinheiro. Depois, vou entrar em contato com um advogado. Se necessário, entraremos com uma ação por fraude. Howard franziu a testa. Você está preparado para levar seu próprio filho ao tribunal? Respirei fundo. Não, claro que não. Mas ele precisa entender que você não pode fazer isso. Nem mesmo com seus pais. Principalmente com seus pais. Howard assentiu. Estou com você. Seja lá o que você decidir. Às 8 horas da manhã, liguei para o Patrick. Apesar de ser cedo, ele atendeu quase imediatamente. Marta, aconteceu alguma coisa? Sim, Patrick, e preciso da sua ajuda, eu disse, tentando parecer calma e profissional. Lembra da transferência de $150 mil que fiz para o meu filho algumas semanas atrás? Claro, ele respondeu. Para a clínica de cirurgia plástica dele? Não há clínica, eu disse. Era mentira. O dinheiro foi para pagar um casamento do qual nem fomos informados. Patrick ficou em silêncio por um momento. Sinto muito, Marta. O que posso fazer? Preciso saber se é possível cancelar ou bloquear outras transações. Descobrir exatamente para onde foi o dinheiro e, possivelmente, reaver parte dele. Entendido, a voz de Patrick tornou-se focada e profissional. Vou cuidar disso agora mesmo. Vamos nos encontrar no meu escritório em 2 horas? Estarei lá, respondi e desliguei. A próxima ligação foi para Jennifer Crawford, uma advogada com quem eu havia trabalhado no banco. Ela era especialista em disputas financeiras. Jennifer, preciso de um conselho, eu disse depois de cumprimentá-la. É sobre fraude envolvendo fundos da família. Parece sério, ela respondeu. Conte-me mais. Descrevi brevemente a situação, tentando me ater aos fatos e evitar emoções. Jennifer ouviu atentamente e fez algumas perguntas esclarecedoras. Este é um caso difícil, disse ela finalmente. Do ponto de vista jurídico, sem um contrato de empréstimo ou investimento por escrito, será difícil provar a fraude. Mas existem opções. A mais simples é tentar rastrear e bloquear quaisquer pagamentos que ainda não tenham sido feitos. Se o dinheiro estiver na conta do seu filho e ele ainda não o tiver transferido para os prestadores de serviços, você pode tentar uma ordem de restrição. E se ele já tiver transferido? Então teremos que analisar os termos e condições. Muitas empresas de planejamento de casamentos cobram um depósito e recebem o pagamento integral mais perto da data do evento. Se os depósitos já foram feitos, mas o pagamento integral ainda não foi recebido, você pode tentar entrar em contato diretamente com os fornecedores para explicar a situação. Você poderia me representar? Perguntei. Claro, Marta, mas vamos esclarecer todos os detalhes primeiro. Estarei livre depois do almoço. Venha ao escritório às 15 horas. Howard e eu tomamos café da manhã sem falar muito. Estávamos ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. O telefone tocou várias vezes. Era Derek. Não atendi. Às 10 horas, chegamos ao escritório de Patrick. Ele nos recebeu com um olhar preocupado. Tenho algumas informações, disse ele quando nos sentamos em seu escritório. O dinheiro foi transferido para a conta pessoal de Derek, de onde foi sacado em várias transações.
Aqui está o extrato. Ele me entregou uma cópia impressa. Estudei o documento atentamente. $85.000 foram transferidos para a conta do Hacienda Del Sol, o restaurante onde o casamento aconteceria. $22.000 foram para um fotógrafo renomado de Los Angeles. $19.000 foram para a Elega Events, uma empresa de planejamento de casamentos. $17.000 foram para a The Florist. O restante foi dividido em pagamentos menores para o DJ, o maquiador e o cabeleireiro. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Patrick se inclinou para a frente. Legalmente, sem documentos que confirmem os termos da transferência de dinheiro, nossas opções são limitadas. Mas há uma coisa que joga a nosso favor. A maioria dessas empresas exige um pagamento antecipado, geralmente de 30% a 50% do valor total. O pagamento integral vence 1 ou 2 dias antes do evento. Se agirmos rapidamente, há uma chance de impedir que os pagamentos finais sejam efetuados. Como exatamente? Perguntou Howard. Posso entrar em contato com o banco do Derek, explicar a situação e solicitar o bloqueio temporário da conta dele por suspeita de fraude. Isso nos dará tempo de reunir os documentos para o tribunal. Ao mesmo tempo, podemos entrar em contato diretamente com os prestadores de serviços e explicar a situação. Faça o que for preciso, eu disse. Não vou deixá-lo gastar nem mais um centavo desse dinheiro. Patrick assentiu, pegou o telefone e começou a ligar para seu contato no banco de Derek. A conversa durou cerca de 20 minutos. Patrick explicou a situação, respondeu a perguntas e esclareceu detalhes. Finalmente, desligou e se virou para nós. Boas notícias. O banco concordou em congelar temporariamente a conta de Derek por 48 horas devido à suspeita de fraude. Durante esse período, precisamos registrar um boletim de ocorrência na polícia e um requerimento ao tribunal. Um boletim de ocorrência para a polícia? Perguntou Howard. Sobre o nosso próprio filho, apertei a mão dele. Se for a única maneira de reaver o nosso dinheiro, faremos isso. Patrick pareceu pensativo. Há outra opção. Você poderia tentar entrar em contato diretamente com os prestadores de serviços e explicar que o dinheiro usado para pagar o casamento foi obtido de forma fraudulenta. Muitas empresas não querem se envolver em um escândalo e podem estar dispostas a fazer concessões. Howard e eu trocamos olhares. Parecia razoável. Com quem devemos começar? Perguntei. O maior pagamento, respondeu Patrick. Hacienda Del Sol. 1 hora depois, estávamos sentados no escritório do gerente do restaurante, um elegante homem de meia-idade chamado Ramon Gutierrez. Expliquei a situação da forma mais sucinta e objetiva possível. Meu filho havia obtido dinheiro fraudulentamente, supostamente para um negócio, mas o usará para pagar um casamento para o qual nem sequer convidará os pais. Ramon ouviu atentamente, concordando de vez em quando. Senhora Faulkner, disse-lhe quando terminei, entendo sua aflição, mas já recebemos o depósito, $35.000. O valor restante vence 2 dias antes do evento, que é em 5 dias. Peço que cancele a reserva e devolva o depósito, eu disse. Este dinheiro foi obtido de forma fraudulenta. Ramon balançou a cabeça. Infelizmente, nossa política não permite o reembolso do depósito se a reserva for cancelada com menos de 2 semanas de antecedência. Isso está estipulado no contrato que seu filho assinou. E se houver um processo judicial? Perguntou Howard. E se o dinheiro for obtido ilegalmente? Ramon ficou visivelmente tenso. Nesse caso, talvez possamos reconsiderar nossos termos, mas precisaríamos de uma notificação oficial da polícia ou do tribunal. Você receberá, eu disse com firmeza. Enquanto isso, peço que não aceite mais pagamentos do meu filho ou da noiva dele. Ramon concordou relutantemente, e fomos até o próximo fornecedor, a Elega Events. O escritório deles ficava em um bairro elegante da cidade, cercado de luxo e luxo. A proprietária da empresa, Verônica Chan, nos ouviu com surpresa indisfarçável. Nunca vi nada parecido antes, admitiu. Normalmente,
os pais dos noivos participam ativamente dos preparativos do casamento. Nós também teríamos nos envolvido se soubéssemos, respondi secamente. Mas nem fomos convidados. Verônica balançou a cabeça. Que situação desagradável. Sinto muito, senhora Faulkner, mas já começamos a trabalhar. Nossos designers criaram um conceito. Alguns materiais foram comprados. Quanto? Perguntou Howard. Verônica verificou o computador. No momento, cerca de $6.000 dos $19.000 já foram gastos. Estou disposta a compensar você pelas despesas, eu disse, mas não mais do que isso. Verônica pensou por um momento. Não está exatamente de acordo com as nossas regras, mas, considerando as circunstâncias, posso concordar, mas precisarei de uma carta formal do seu advogado confirmando a situação. Você a receberá amanhã, prometi. Ao final do dia, visitamos mais 3 fornecedores, uma floricultura, um fotógrafo e uma empresa de DJ. As reações foram variadas. Alguns concordaram em nos encontrar no meio do caminho mediante uma carta oficial de um advogado, enquanto outros se recusaram terminantemente a devolver os depósitos. Mas todos prometeram suspender os trabalhos até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Às 15 horas, chegamos ao escritório de Jennifer Crawford. Contei a ela sobre os resultados da nossa mini-investigação e das nossas reuniões com os fornecedores. Você lidou muito bem com isso, Jennifer assentiu em aprovação. Agora, vamos resolver tudo legalmente. Vou preparar um depoimento à polícia sobre a fraude e, ao mesmo tempo, uma petição inicial para o tribunal. Também escreverei ofícios para todos os prestadores de serviços. Em quanto tempo podemos receber o dinheiro de volta? Perguntou Howard. Jennifer pensou por um momento. Se tudo correr bem, parte do valor será devolvido em uma semana, os depósitos que os fornecedores concordaram em devolver após receberem os documentos oficiais. O restante depende da decisão do tribunal. Mas, com os extratos bancários confirmando a transferência, e considerando que o dinheiro ainda não foi efetivamente gasto, as chances são boas. E se o Derek resistir? Perguntei. Então o processo será adiado, respondeu Jennifer honestamente. Mas, de qualquer forma, o casamento como eles planejaram não acontecerá. Com a conta congelada e sem condições de fazer os pagamentos finais, eles serão forçados a cancelar o evento ou procurar outras fontes de financiamento. Assinamos todos os documentos necessários, e Jennifer prometeu apresentá-los ao tribunal logo pela manhã. Quando cheguei em casa, encontrei 20 chamadas perdidas do Derek e uma dúzia de um número desconhecido, provavelmente da Naomi. Havia várias mensagens de voz. Me forcei a ouvi-las. Mãe, o que está acontecendo? O banco ligou. Minha conta está congelada. Me ligue de volta imediatamente. Senhora Faulkner, aqui é a Naomi. Recebemos uma ligação da Hacienda Del Sol. Eles se recusaram a aceitar o pagamento final. O que a senhora fez? Mãe, por favor, ligue de volta. Isso é loucura. O fotógrafo se recusa a trabalhar sem um depósito, e a florista também. O casamento é daqui a uma semana. A última mensagem era de Derek, e sua voz não soava mais chateada, mas quase suplicante. Mãe, eu entendo que você esteja com raiva. Fizemos a coisa errada. Mas, por favor, vamos conversar. Vamos encontrar uma solução. Não estrague tudo assim. Desliguei o celular e sentei-me no sofá, sentindo um vazio estranho por dentro. Howard sentou-se ao meu lado e passou o braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Não sei, respondi honestamente. Parte de mim se sente satisfeita por termos conseguido impedir essa injustiça, mas outra parte sofre pelo meu filho. Ele é um homem adulto, disse Howard gentilmente. Ele precisa assumir a responsabilidade por seus atos. Talvez esta lição seja boa para ele. Assenti, mas meu coração ainda doía. O resto do dia passou em uma expectativa agonizante. Eu não conseguia ler, assistir TV, nem ficar parada.
Andei de um lado para o outro pela casa, revirei as coisas, tentei limpar, qualquer coisa para me distrair de pensar no Derek e no que tínhamos feito. Por volta das 19 horas, a campainha tocou. Howard e eu nos entreolhamos. Eu atendo, disse ele, levantando-se. Derek estava parado na porta, sozinho, sem Naomi. Ele parecia horrível, desgrenhado, com os olhos vermelhos, como se não dormisse há dias. Pai, disse ele com a voz rouca, posso entrar? Howard recuou silenciosamente, deixando o filho entrar em casa. Derek entrou na sala, me viu e ficou paralisado. Mãe, ele começou. Sente-se, eu disse, apontando para a cadeira à minha frente. Derek afundou pesadamente na cadeira. Howard sentou-se ao meu lado no sofá. O que está acontecendo? Perguntou Derek. Minha conta foi congelada. Todos os meus fornecedores estão se recusando a trabalhar. A Hacienda Del Sol está ameaçando cancelar a reserva. Exatamente o que eu avisei ontem, respondi. Vou pegar meu dinheiro de volta. Mas como? Por que agora? A voz de Derek soava desesperada. O casamento é daqui a uma semana. Tudo já está arranjado. Os convidados estão convidados. Tudo está arranjado com o dinheiro que você conseguiu de mim por engano, lembrei-o, o dinheiro que você pediu para o seu negócio, mas gastou em um casamento para o qual você nem nos convidou. Derek baixou a cabeça. Sei que fiz a coisa errada, mas não poderíamos ter esperado, resolvido tudo depois do casamento e deixado você gastar os $150 mil? Balancei a cabeça. Não, Derek. Ontem te dei a chance de devolver o dinheiro voluntariamente. Você recusou. Não posso devolver agora, exclamou ele. Já foi distribuído entre depósitos e contratos. Por isso, fui direto aos prestadores de serviço, disse eu. Expliquei a situação. A maioria concordou em suspender o trabalho e devolver a parte não utilizada dos depósitos. Derek pareceu chocado. Você foi pessoalmente a todos eles? Sim, assenti, e a maioria foi compreensiva quando descobriu que os pais do noivo nem sequer foram convidados para o casamento que pagaram. Derek cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, que vergonha! O que as pessoas vão dizer agora? Isso não é problema meu, eu disse com firmeza. Você e a Naomi criaram essa situação. A Naomi está furiosa, murmurou Derek. Os pais dela também. Dizem que eu desonrei a família toda. E quanto a desonrar a sua própria família? Perguntou Howard. Eu e a mamãe. Derek olhou para o pai, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que estraguei tudo, mas o que eu vou fazer agora? Cancelar o casamento, eu disse. Pelo menos do jeito que você planejou. Devolva meu dinheiro. E então talvez recomeçar do zero. Cancelar o casamento? Derek pareceu chocado. Isso é impossível. As pessoas já compraram passagens, reservaram hotéis. Então encontre outra maneira de pagar, dei de ombros. Pergunte aos pais da Naomi. Eles são tão ricos e influentes. Derek deu um sorriso amargo. Eles recusaram. Disseram que já tinham contribuído, pagando pela lua de mel e nos dando ações da empresa. O resto é minha responsabilidade. Bem, disse Howard, agora você entende o que significa ser adulto. Adultos são responsáveis por suas decisões e ações. O telefone de Derek tocou. Ele olhou para a tela, suspirou e atendeu. Sim, querida. Não, eles não concordaram. Eu sei, mas o que posso fazer? Certo, já estou aí. Ele desligou e se levantou. Preciso desligar. A Naomi está esperando. O que vocês vão fazer? Perguntei. Derek deu de ombros, parecendo completamente perdido. Não sei. Talvez façamos uma pequena cerimônia ou adiemos para outra data. Ele fez uma pausa. Mãe, pai, sinto muito por tudo. Eu não deveria ter mentido para vocês.
E definitivamente não deveria ter deixado a Naomi excluí-los da nossa celebração. Espero que você realmente entenda o que fez, disse Howard. Não se trata de dinheiro, Derek. Trata-se de confiança, respeito, honestidade. Trata-se dos valores familiares que tentamos lhe ensinar. Derek assentiu, com os olhos marejados de lágrimas. Eu sei, e tentarei consertar tudo o que puder. Ele se dirigiu para a porta, mas voltou na soleira. Você algum dia conseguirá me perdoar? Levantei-me, caminhei até meu filho e, pela primeira vez naquele dia, me permiti demonstrar um pouco de carinho. Toquei sua bochecha como fazia quando ele era pequeno. Você é nosso filho, Derek. Sempre o amaremos, mas você terá que reconquistar nossa confiança. Ele assentiu, engoliu um nó na garganta e foi embora. Fechei a porta atrás dele e me encostei nela, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Howard se aproximou e me abraçou. Você se saiu bem. Sério, dei um sorriso fraco. Sinto como se tivesse acabado de arruinar o casamento do meu próprio filho. Não, Howard balançou a cabeça. Você não o deixou cometer um erro que poderia ter custado muito mais do que um casamento cancelado. Uma vida construída sobre mentiras e manipulação não vale a pena começar. Assenti, sabendo que meu marido estava certo. Mas meu coração ainda doía pelo meu filho, pelo que ele estava prestes a passar. O resto da noite passou tranquilamente. Jantamos, assistimos a um filme antigo, tentando não falar sobre Derek e o casamento, mas meus pensamentos continuavam voltando ao assunto. Antes de ir para a cama, verifiquei meu celular. Havia várias mensagens de Jennifer confirmando que todos os documentos estavam prontos e seriam apresentados no tribunal no dia seguinte. Uma mensagem de Derek: Naomi e eu conversamos bastante. Decidimos adiar o casamento por alguns meses. Será um evento mais modesto. Espero que você possa vir. Mostrei a mensagem para Howard. Ele leu e assentiu pensativamente. Progresso. Pelo menos eles não estão tentando continuar na mesma linha. Sim, concordei. Mas fico pensando no que os pais da Naomi vão dizer. Eles estavam contando com um grande evento para os amigos influentes. Talvez eles tenham que aceitar que a filha deles vai se casar com alguém de uma família comum, 100 milhões no banco, Howard deu de ombros. Ou eles vão terminar, eu disse baixinho. Se status e dinheiro são mais importantes para Naomi do que o amor, então é melhor o Derek saber agora do que depois do casamento, respondeu Howard. Concordei com a cabeça. O que quer que acontecesse a seguir, pelo menos seria baseado na verdade, não em mentiras e manipulação. Naquela noite, finalmente consegui dormir em paz. Pela primeira vez em muitos dias, não acordei a cada hora, me revirando na cama, atormentada por pensamentos sobre a traição do meu filho. Fiz o que precisava fazer. Protegi a mim mesma e a minha família da injustiça e, talvez, a longo prazo, isso ajude Derek a se tornar uma pessoa melhor, mais honesta e mais responsável. De manhã, fui acordado pelo telefone tocando. Jennifer me informou que todos os documentos haviam sido protocolados no tribunal e que poderíamos esperar os primeiros resultados até o final da semana. Mal havia desligado quando o telefone tocou novamente. Desta vez era Naomi. Hesitei, mas atendi mesmo assim. Olá, senhora Faulkner, a voz de Naomi soou fria e formal. Estou ligando para avisar que Derek e eu decidimos adiar o casamento devido às circunstâncias que surgiram. Eu sei, respondi. Derek me mandou uma mensagem ontem à noite. Pausa. Naomi não parecia esperar uma resposta tão calma. Você deve estar feliz, disse ela, amargamente. Você arruinou o nosso dia especial. Eu não estava tentando estragar nada, Naomi, eu disse, tentando parecer calma. Eu só queria meu dinheiro de volta, que me foi dado sob falsos pretextos. Derek ia devolver, ela exclamou. Depois do casamento, como combinamos. Mas você não me disse isso quando pegou o dinheiro, eu a lembrei. Você mentiu sobre o propósito do empréstimo e nos excluiu de todo o processo. Você nem nos convidou para o casamento.
Naomi suspirou. Escute, eu entendo que não fizemos exatamente a coisa certa, mas sua reação é desproporcional. Você nos colocou em uma posição terrível na frente de todos os convidados. E você nos colocou em uma posição terrível na frente de toda a nossa família, retruquei. Imagine como eu me senti quando descobri sobre o casamento do meu filho por meio de um conhecido no supermercado. Naomi ficou em silêncio. Por fim, disse, meus pais estão muito chateados. Dizem que você desonrou a família inteira. E ninguém se importa com os meus sentimentos? Perguntei. Que meu próprio filho mentiu para mim e me excluiu do acontecimento mais importante da vida dele, Naomi hesitou. Eu não pensava dessa forma. Talvez devesse ter feito isso, eu disse, antes de planejar um casamento às custas dos pais do noivo, mas sem a participação ou presença deles. Outra pausa, mais longa. Bem, disse Naomi finalmente, com a voz um pouco mais suave, adiamos a cerimônia em 3 meses. Será muito mais intimista, no clube de campo dos meus pais, só para nossos familiares e amigos mais próximos. E adoraríamos que vocês viessem. Você e o Sr. Faulkner. Eu não esperava por isso. Foi o Derek quem insistiu? Nós dois achamos que é a coisa certa a fazer, respondeu Naomi, evasiva. Afinal, vamos ser uma família. Que bom ouvir isso, eu disse. Howard e eu iremos se o convite for sincero. Respondeu Naomi rapidamente. E eu queria me desculpar por não ter sido sincera com você desde o começo. Não tinha certeza da sinceridade do pedido de desculpas, mas decidi aceitá-lo. Obrigada, Naomi. Espero que possamos começar do zero. Eu também espero, disse ela. E quanto ao dinheiro, nós lhe pagaremos o mais rápido possível. Derek já conversou com os pais sobre um empréstimo. Certo, concordei, embora ela não conseguisse perceber. Mas ainda não vou retirar o processo. Quando o dinheiro for devolvido, encerraremos o caso. Entendo, disse Naomi, parecendo decepcionada. Mas ela não discutiu. Bem, adeus, Sra. Faulkner. Adeus, Naomi, eu disse e desliguei. Howard tinha acordado e estava parado na porta do quarto, ouvindo minha conversa. Que reviravolta inesperada, disse ele com um leve sorriso. Sim, concordei. Será que ela está mesmo arrependida ou só tentando apaziguar as coisas? O tempo dirá, Howard deu de ombros. Mas pelo menos eles admitiram o erro. Já é alguma coisa. Assenti, sentindo uma estranha sensação de alívio, não porque acreditasse que o pedido de desculpas de Naomi fosse sincero ou que ela de repente valorizasse os laços familiares mais do que status e dinheiro, mas porque eu finalmente havia me defendido. Não me deixei usar, enganar ou deixar de lado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha vida e das minhas decisões, e isso valeu todo o estresse e as lágrimas dos últimos dias. 1 hora depois, Derek ligou. A conversa foi curta, mas importante. Mãe, eu queria te contar que adiamos o casamento, disse ele. E conversei com os pais da Naomi. Eles concordaram em nos dar um empréstimo para que possamos pagar tudo com juros. Fico feliz em ouvir isso, Derek, respondi. E mais uma coisa, ele fez uma pausa. Quero que você saiba que sinto muito por tudo, por ter mentido, por não ter te convidado. Sei o que fiz e vou tentar consertar. Eu acredito em você, filho, eu disse. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Obrigado, mãe, ele disse, parecendo aliviado. Eu te amo. Eu também te amo, Derek, respondi. Sempre te amei e sempre amarei. Depois daquela conversa, senti como se o peso que vinha pesando sobre meus ombros nas últimas semanas estivesse começando a se dissipar. Sim, ainda havia muito trabalho pela frente, restaurar a confiança, devolver o dinheiro, consertar meu relacionamento com Naomi. Mas o primeiro e mais difícil passo já havia sido dado. Naquela noite, Howard e eu estávamos sentados no pátio, observando o pôr do sol atrás das montanhas a oeste.
Contei a ele sobre minha conversa com Derek. Você acha que ele realmente entendeu? Perguntou meu marido. Espero que sim, respondi. De qualquer forma, agora ele sabe que não se pode mentir e manipular nem mesmo as pessoas mais próximas impunemente. Howard pegou minha mão. Você lidou com toda essa situação maravilhosamente bem, Marta, decidida, forte, íntegra. Estou orgulhosa de você. Sorri, apertando sua mão em resposta. Sabe o que é incrível? Estou orgulhosa de mim mesma também. Pela primeira vez em muito tempo. E era a mais pura verdade. Sempre fui uma boa mãe, uma esposa atenciosa, uma profissional de sucesso. Mas, em algum momento, perdi a capacidade de me defender, de exigir respeito, de me defender da injustiça. Agora eu a tinha de volta. O telefone tocou novamente. Desta vez era Lilith. Ela falou rápido, animada. Vovó, ouvi dizer que o casamento foi cancelado. Quer dizer, foi adiado. Papai e Naomi estão discutindo o dia todo. O que está acontecendo? Suspirei, sem saber o que contar para uma garota de 15 anos. Houve alguns desentendimentos financeiros, querida. Seu pai e Naomi decidiram adiar o casamento para uma data posterior. É porque eu te contei sobre os planos do casamento? A voz de Lilith soou alarmada. Não, querida, eu disse com firmeza. Esta é uma decisão adulta e não tem nada a ver com você. Você não fez nada de errado. Sério? Ela não parecia convencida. Papai ficou tão chateado, e a Naomi disse que foi tudo por causa de algum tipo de traição. A única traição foi do seu pai e da Naomi, eu disse, talvez com muita dureza. Então, suavizei. Mas já estamos trabalhando em uma solução. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Posso ir aí no fim de semana? Perguntou Lilith. Não está muito agradável em casa agora. Claro, querida, respondi. Vovô e eu sempre ficamos felizes em te ver. Depois de conversar com minha neta, senti uma nova determinação. Tudo o que eu havia feito não era apenas por mim e pelo Howard, mas também por Lilith. Eu queria que ela crescesse em uma família que valorizasse a honestidade, o respeito e relacionamentos genuínos, não status e dinheiro falsos. O telefone tocou pela 4ª vez naquele dia. Era Jennifer. Boas notícias, Marta, disse ela. O tribunal marcou uma audiência preliminar para sexta-feira, e a Hacienda Del Sol concordou em devolver $50.000 do depósito se retirarmos a queixa. Eles não querem publicidade. Ótimo, eu disse. O Derek disse que os pais da Naomi vão fazer um empréstimo para eles pagarem todo o dinheiro. Melhor ainda, Jennifer aprovou. Aí podemos encerrar o caso de comum acordo, sem um longo julgamento. Desliguei o telefone e voltei para Howard, que estava no pátio. O sol já estava quase se pondo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Boas notícias? Ele perguntou. Sim, assenti. Parece que as coisas estão dando certo. Howard passou o braço em volta dos meus ombros e assistimos ao pôr do sol em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pensei em Derek, em Naomi, em Lilith, no dinheiro que logo voltaria para nossa conta, em finalmente poder realizar nosso sonho de viajar para os parques nacionais. Mas, acima de tudo, pensei na lição que aprendi com aquela situação, uma lição que custou $150.000, inúmeras lágrimas e noites sem dormir, mas que não teve preço. Nunca deixe ninguém, nem mesmo aqueles mais próximos, desrespeitar você, usar você ou colocá-lo de lado. Sua vida, seus sentimentos, seus limites importam, e você tem todo o direito de defendê-los. Naquele momento, a campainha tocou. Howard e eu nos entreolhamos. Está esperando alguém? Perguntou ele. Balancei a cabeça e fui atender. À porta, estava o entregador com um buquê de flores, enorme, exuberante, repleto dos meus lírios e rosas favoritos. Senhora Marta Faulkner? Perguntou o entregador. Sim, sou eu, respondi, pegando o buquê com surpresa. Isto é para você, ele sorriu e saiu.
Levei as flores para dentro, coloquei-as sobre a mesa e encontrei um cartão. Mãe, sei que nenhuma flor pode compensar o que eu fiz, mas quero que você saiba que entendo o meu erro e farei tudo o que puder para consertá-lo. Com amor, Derek. Mostrei o cartão para Howard. Ele leu e assentiu. É um bom primeiro passo, disse ele. Vamos ver o que acontece depois. Concordei com a cabeça. Era um bom primeiro passo, mas era apenas o primeiro de muitos que Derek teria que dar para reconquistar nossa confiança. Eu estava disposta a lhe dar essa chance. Afinal, ele era meu filho. Mas eu nunca mais me deixaria ser usada ou ignorada. Nunca.